Olá pessoal, hoje nós vamos ver como utilizar a memória EEPROM, ou também chamada de E2PROM, no controlador Arduino. Como nós vimos em aulas anteriores, essa memória é utilizada quando se deseja armazenar um dado que não esteja na memória de programa e que também não seja perdido quando você desenergiza o seu controlador. Então a gente usa a memória E2PROM quando você quer alguma coisa que seja gravada durante a execução do seu programa, o usuário possa gravar a qualquer momento, não é uma coisa que está fixa lá no programa. Então seria uma variável no seu programa, mas que essa variável não seja perdida depois que você desenergiza o controlador. Então, para isso que se utiliza a memória E2PROM. É dados do usuário que você não quer que se percam quando você desenergiza o sistema. O microcontrolador Atmega 328, que é o microcontrolador do Arduino Uno, ele possui internamente uma memória E2PROM de 1 KB. Isso significa dizer que nós temos um K 1024, ou seja, eu tenho do endereço 0 até o endereço 1023, espaços de 8 bits. Então, eu tenho um espaço aqui que cabe 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem aqui 1024, 1K, espaços de 8 bits, 1 byte, totalizando aí uma memória de 1 KB. Então, é assim que a gente enxerga a memória E2PROM do Arduino Uno. Então, na hora de gravar ou ler um dado, você vai ter que especificar qual o endereço daquele dado que você quer ler ou escrever. E em cada endereço, você tem que lembrar que cada endereço vai armazenar um valor com 8 bits, ou seja, um valor na faixa de 0 a 255. Que são os valores que a gente consegue chegar com 8 bits. Para fazer uso dessa memória, a gente precisa incluir a biblioteca de funções da EEPROM. Você faz isso utilizando include e2prom.h no início do seu programa. E aqui nós temos a referência para esse conjunto de funções que é a biblioteca e2prom.h. Então, nessa biblioteca, nós temos as seguintes funções que nos ajudam a trabalhar com a memória E2PROM, que são as funções read, para você ler um valor da E2PROM, write, para você escrever, e outras funções mais específicas que eu vou falar daqui a pouco, que é update, get, put e E2PROM. Então, a função read, pessoal, das funções mais básicas, ela permite que você leia um dado de determinado endereço. Como é que você vai utilizar? Depois de incluída a biblioteca lá no seu cabeçalho, você, na hora que quiser ler aquele dado, você vai botar e2prom.read e entre parênteses o endereço que você quer fazer a leitura daquele dado. Só lembrando que você pode ter valores para o endereço, você tem valores de 0 até 1023, porque no Arduino Uno nós temos uma memória de 1 KB. Então, você vai utilizar uma variável para armazenar o valor retornado pela função. Então, essa função ela vai ler o valor armazenado no endereço A, e esse valor será salvo nessa variável. A próxima função é a função write, função que faz a escrita de um valor em determinado endereço. Para fazer uso dessa função, você vai escrever eeprom.write e dentro do parêntese o endereço que você quer fazer a escrita, vírgula, o valor que você quer escrever naquele endereço. Como nós vimos, cada endereço comporta 8 bits. Então, esse valor aqui ele não pode ser maior do que 255.
porque cada endereço comporta os 8 bits e com 8 bits você pode armazenar de 0 a 255. E como fazer para armazenar valores maiores ou estruturas de dados? É isso que as outras funções nos possibilitam. Então, essa daqui é a função para escrever em apenas uma linha da sua memória. Se você quiser escrever uma estrutura de dados, ou então valores maiores do que 255, você tem que utilizar essa função várias vezes ou usar as outras funções que são derivadas dessa. A função update ela é muito parecida com a função write. Ela também vai escrever um valor em determinado endereço, só com a seguinte diferença. Essa função ela só realmente escreve aquele valor naquele endereço se o valor que está lá armazenado for diferente desse novo valor que você quer escrever. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui no meu endereço, aqui é o 1, que é o endereço 1. Aqui é o endereço 2. Então, isso aqui é o endereço 2. Digamos que eu tenha o valor 5 no meu endereço 2. 5. E você vai utilizar a função eprom.update para escrever o valor 5. eprom.update, que fica entre parênteses. eprom.update, vejam que eprom é maiúsculo, update minúsculo, é endereço e valor. Então, eu quero escrever no endereço 2, que é esse, qual o valor? Valor 5, ponto e vírgula, para terminar a linha. Então, o que ela vai fazer? Ela vai verificar qual o valor armazenado no meu endereço 2. Se aquele valor coincidir com o valor que eu quero escrever, ela não faz uma nova gravação. Se o valor for diferente, aí sim ela faz aquela gravação no valor diferente. Para que serve isso? Isso é útil, pessoal, porque a memória E2PROM, como nós vimos no início da disciplina, ela tem um número limitado de ciclos de escrita. Então, você não pode a todo momento estar gravando dados nessa memória, diferente da RAM, que você declara uma variável e aquela variável vai mudando de valor muitas e muitas vezes conforme a execução do programa. Na EPROM ela tem um número limitado de ciclos de escrita. Então, imagine aí um equipamento funcionando durante anos, aquele programa rodando. Ele vai escrever muitas vezes na EPROM. E pode acontecer de você ultrapassar o número máximo de escritas da memória E2PROM, que é estabelecido no datasheet do dispositivo. Então, essa função ela evita uma escrita desnecessária, que é o que? Você vai escrever um valor, no nosso exemplo, 5, onde já tem 5. Então, ela não realiza essa gravação, evitando dessa forma que você chegue mais rapidamente ao limite de escrita da memória E2PROM. Bem, nós já vimos a função read, que é a que lê o dado de um determinado endereço da EPROM, a função write, que escreve um dado em determinado endereço, a função update, que escreve somente se aquele novo dado for diferente do que já está. Agora vamos ver as funções get e put. Essas duas funções, pessoal, elas vão servir para ler ou escrever um dado mais complexo, ou uma estrutura de dados, ou qualquer coisa que seja maior do que um byte. Elas servem também para ler ou escrever apenas um byte, são funções mais generalistas. Então, elas servem para escrever ou ler qualquer tipo de dado ou objeto. Explicando de outra forma, se você tem determinado dado
que irá ocupar vários bytes da memória, a função EPROM.put ela vai se encarregar de distribuir aquele dado nas várias posições da memória EPROM. Basta que você especifique o primeiro endereço que aquele dado será gravado. Do mesmo jeito, a função EPROM.get ela vai ler aquele dado ou estrutura de dados a partir de determinado endereço. Então, eu tenho aqui um programa para exemplificar o uso dessas duas funções. Então, eu incluí a biblioteca de funções da E2Prom e criei aqui uma estrutura de dados. Uma estrutura de dados nada mais é do que um arranjo de vários tipos de variáveis. Em C++, a estrutura ela é chamada de classe. Então, aqui nós temos ou uma estrutura ou uma classe. Você pode chamar também assim. Eu chamei essa minha estrutura de dados alunos. Essa estrutura ela tem o quê? Ela tem uma primeira variável do tipo int, que se chama nota 1. Uma segunda variável do tipo int também, que se chama nota 2. Uma terceira variável já do tipo float, que se chama média. E uma quarta variável do tipo char, que é um vetor de caracteres, ou seja, é um string com 10 caracteres que se chama nome. Então, a gente tem aqui nossa estrutura que se chama dados alunos e eu vou querer gravar essa estrutura na E2Prom. Vejam que com a função que grava somente um byte, que é prom.write, seria um pouco complicado eu ter que fazer as rotinas para gravar todos esses valores. Vejam que são tipos diferentes. O int ele vai ocupar 2 bytes da memória, o float já 4 bytes, o char depende do número aqui de espaço que eu estou reservando para essa variável. Então seria bem mais complicado utilizando a função mais simples, que é prom.write. Então nós vamos usar prom.put para gravar essa estrutura de dados. Eu utilizei a serial para mostrar o dado que está sendo lido da E2Prom. Então aqui eu declarei uma variável que se chama aluno, aluno1, aliás, e estou dizendo que a variável aluno1 ela é do tipo dados alunos. Você pode pensar na estrutura também como sendo um novo tipo de variável, né? Uma variável criada por você. Então aqui eu estou dizendo que eu criei um tipo de variável que se chama dados alunos, onde essa variável é formada desse jeito, com essas outras 4 variáveis. Então, essa minha variável que eu acabei de declarar se chama aluno1 e ela é do tipo dados alunos. Aí o compilador sabe que dados alunos tem que ter dentro dele 4 dados. Então aqui estão os meus 4 dados. Aluno1 vai ser quem? Vai ser, aliás, a nota 1 de aluno 1 vai ser 7. A nota 2 de aluno 1 vai ser 10. A média de aluno 1 vai ser 8,5. E o nome da variável aluno 1, o campo nome, vai ser fulano. Então, eu quero gravar essa variável aluno 1 dentro da memória E2Prom. Eu vou especificar o endereço. Então, eu vou utilizar E2Prom.put. Qual o endereço? Estou começando aqui no 0, vai gravar no 0. Qual a variável? Aluno 1. Pronto. Aqui ele se encarrega, a própria função se encarrega de distribuir todos esses valores na minha memória E2Prom a partir do endereço 0. Agora eu vou fazer a leitura utilizando eprom.get. Então, vou declarar uma nova variável que se chama aluno exemplo.
essa variável, eu estou dizendo que é do tipo dados alunos. Então, veja que eu não inicializei aluno exemplo. Inicializar o quê? Dizer quais são os valores. Porque eu vou ler da E2Prom os valores para jogar em aluno exemplo. Como é que eu vou ler? Utilizando E2Prom.get. Vou ler qual endereço? Endereço 0 e armazenar em qual variável? Variável aluno exemplo. Então, eu já tinha gravado no endereço 0 os valores de aluno 1. Agora, eu estou transferindo indiretamente os valores de aluno 1 para aluno exemplo. Então, de novo, eu gravei na E2Prom aluno 1, que são todos esses valores. E agora eu estou lendo todos esses valores. Por que são os mesmos? Porque eu estou lendo no endereço 0. E aqui eu gravei no endereço 0. Estou lendo nesse endereço e passando para aluno exemplo. E a comprovação eu vejo como? Jogando na serial. Então, eu estou jogando agora na serial aluno exemplo.nome. Eu fiz questão de colocar aqui fora de ordem, só para deixar mais claro que na leitura de aluno exemplo, como eu especifiquei aqui o tipo, dados aluno, o compilador sabe que aluno exemplo tem que ter essa formação aqui, porque eu declarei no início, quem é dados alunos, esse tipo de formação. Então, ele vai ler todos os dados, jogar nessa estrutura de dados aluno exemplo, e para eu referenciar cada um dos dados, dos valores de aluno exemplo, eu boto ponto. Então, aluno exemplo.nome, quem é? É fulano. Aluno exemplo.nota 1, nota 1 é o primeiro valor, então vai ser 7. Aluno exemplo nota 2 é 10. Aluno exemplo.média, 8,5. Então, vejam que eu não coloquei diretamente cada um desses valores em aluno exemplo. Eu fiz o quê? Eu fiz uma leitura da E2Prom a partir do endereço 0, jogando esses valores em aluno exemplo. E quem era que estava a partir do endereço 0? Os valores correspondentes a aluno 1. Então, eu transferi os valores de aluno 1 para aluno exemplo. E por último, pessoal, a gente tem essa função aqui, E2Prom seguida de colchetes. O que é que essa função faz? Essa função ela vai permitir que você trabalhe com a E2Prom como se fosse uma variável qualquer, como se fosse um vetor, na verdade. Então, nesse exemplo, eu incluí aliás, foi incluso a biblioteca E2Prom, e aqui, o que é que ele faz? E2Prom posição 0, estou passando para val. Isso significa que ele vai ler o endereço 0 da memória e armazenar o valor em val. E se quiser escrever, basta você botar E2Prom endereço 0, recebe val. Então, dessa forma, você pode ler e escrever de uma forma mais rápida, mais dinâmica, trabalhando como se fosse uma variável. Se eu quisesse escrever no endereço 100 da E2Prom, eu iria botar E2Prom 100, recebe determinado valor. Se eu quisesse ler do endereço 40 da E2Prom, uma variável recebe da E2Prom 40 entre colchetes. Então, facilita, ao invés de você estar usando as funções write ou read. Você trata como se fosse um vetor no seu programa, mas que na verdade é a E2Prom. Então, para exemplificar o uso da E2Prom, eu fiz esse código aqui no Tinkercad, que funciona da seguinte maneira. Inicialmente, ele lê um valor armazenado na E2Prom, e quando você digita um valor novamente com 4 dígitos, ele grava na E2Prom sobrepondo esse anterior. Então, se esse circuito fosse montado, quando você desligasse e ligasse novamente, ele ia mostrar aquele valor que foi digitado por você antes de desligar. Infelizmente, o Tinkercad
ele não, se eu parar a simulação e voltar, ele não vai armazenar na E2PROM. Ele não simula a E2PROM com essa, vamos dizer assim, com essa perfeição. Então, aqui a gente aperta o botão de reset e mostra que aquele valor ele foi armazenado. Outra coisa que o Tinkercad não simula é que a E2PROM no Atmega 328, quando ela não tem nenhum valor gravado, então se você pegar um Arduino novo e for fazer uma leitura da E2PROM inicialmente, todos os bytes, todos os endereços vão ter o valor 255, ou seja, 8 bits iguais a 1 em todos os endereços. E aqui ele já leu como 0, a minha primeira vez. Então eu vou digitar aqui os 4 dígitos e ele vai armazenar na E2PROM. Então eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4. Novo valor. 1, 2, 3, 4. Então, num circuito real, você poderia desligar. Quando ligasse novamente, esse valor ia estar lá armazenado. O que é que a gente faz aqui? Vou apertar o botão de reset. O valor ele foi resetado, foi para o início do programa, então o valor armazenado, 1, 2, 3, 4, que foi aquele valor que eu digitei antes de resetar. Vou botar aqui 4 oitos. 1, 2, 3, 4. Novo valor, 8888. Reset. Novo valor, 8888. Então, vou parar a simulação para explicar o código. Então, eu declarei as bibliotecas que eu vou precisar, a E2PROM e a do LCD. Aqui eu disse como estava conectado o meu LCD. Como eu estou utilizando o teclado matricial, eu declarei também quem são as linhas e colunas do meu teclado. Então, para a leitura dos dígitos do teclado, eu fiz a função ler teclado. Eu não vou entrar em detalhes dessa função porque nós já vimos em aula anterior como utilizar o teclado matricial. Então, continuando, nós temos o setup. Lá eu inicializo o meu LCD, eu configuro as linhas e colunas do meu teclado matricial. Agora eu faço a leitura da memória E2PROM para mostrar os valores armazenados no LCD. Então, eu declaro 4 variáveis, dígito 1, 2, 3 e 4, e uso a função E2PROM.read. Então, eu estou lendo o endereço 0 da E2PROM e armazenando na variável dígito 1. Faço isso dos endereços 0 até o 3. 4 variáveis, dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4. Vou lendo os endereços e armazenando nessas variáveis. Logo em seguida, eu escrevo no LCD. Valor armazenado, levo o meu cursor para a linha de baixo e escrevo as variáveis dígito 1, 2, 3 e 4. Então, o que tiver armazenado lá na E2PROM, ele já leu e já mostrou. O que tiver lá, ele já mostrou. Então, se fosse um circuito real, que nunca tivesse sido utilizado o E2PROM, ele ia mostrar 255, 255, 255, 255, que são os valores iniciais da E2PROM quando ela não foi utilizada. E lá no loop, eu vou aguardar que os valores os novos valores sejam digitados no teclado e armazenados na E2PROM. Então, lá eu declarei uma variável valor, que vai armazenar cada um dos valores digitados, e uma variável count, que vai contar cada um desses valores, porque vocês viram quando eu rodei o programa, eu tenho que digitar 4 valores para que ele possa armazenar e mostrar a palavra novo valor. Então, a variável count é que faz esse controle.
Então, eu desloco o LCD para a posição da linha de baixo, aliás, o cursor do LCD, que lá vai mostrar esses novos valores digitados pelo teclado. Então, eu tenho um laço que conta, a variável cont, ela parte de 0 a 3, ou seja, 0 a 3 dá 4 vezes, equivalente aos 4 dígitos. Depois, eu tenho um laço onde eu utilizei o do while. Por que o do while? Porque o do while, primeiro ele faz o que está entre chaves, depois ele testa. Se aquela condição for verdadeira, ele repete. Se não, se for falsa, ele não repete. Com o do while, ele vai fazer pelo menos uma vez. Então, aqui eu estou chamando a função ler teclado e o valor retornado por essa função, ele vai jogar na variável valor. A função ler teclado, ela retorna o valor digitado no teclado. Então, eu fiz ela de uma forma que, para esses dígitos, ela vai retornar o seu valor. Mas aí, se a pessoa apertar retorna 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E se a pessoa não digitou nada, eu tenho também que retornar um valor. Então, eu botei 16 para ser o valor retornado se ele fizer a varredura do teclado e não tiver, ninguém tiver apertado nada. Então, ele retorna o 16. Então, vejam só. Aqui eu botei, ele vai ler, e enquanto o valor retornado for 16, ele fica na leitura. Então, ele fica aqui direto. Enquanto o valor retornado for 16, ele volta para a leitura. Quando a pessoa apertar, digamos que apertou 1, a variável valor vai ser 1. O valor é diferente de 16, então ele segue. Ele escreve no LCD valor, que vai ser 1, e já escreve na EPROM também, armazena na EPROM. Utilizei a função EPROM.write. Vejam que nesse exemplo eu utilizei as duas funções mais simples, que foram as duas primeiras que eu mostrei. A EPROM.read, que lê o valor, e a EPROM.write, que escreve valores de 8 bits, valores que ocupam apenas uma linha da memória E2PROM. Então, quando eu digitei, no meu exemplo, eu digitei 1, guardou em valor, ele escreve o 1 no LCD e vai fazer o que? E2PROM.write cont. Cont foi a primeira vez que eu digitei, então cont vale 0. Então ele vai escrever no endereço 0, porque aqui é o campo do endereço, valor. Então ele vai escrever 1 no endereço 0. Incrementa, cont agora vale 1. Aí ele tem o laço aqui, cont é menor do que 4? Cont vale 1. Então ele vai de novo aguardar um novo valor digitado. Digamos que agora eu digitei o 4. 4 é diferente de 16, então ele segue. Aí ele vai escrever o 4 e armazenar o valor 4 no endereço 1. Vejam que eu vou ocupar os espaços, os endereços 0, 1, 2 e 3 para armazenar os 4 valores digitados. Então, ele incrementa o cont e eu vou digitar o novo valor. Ele fica aqui aguardando o novo valor ser digitado. O novo valor foi digitado, escreve no LCD e armazena na E2PROM. E vai fazer isso até que eu digite o quarto valor. No quarto valor, ele incrementa o cont vai ser 4. 4 é menor que 4? Não é, está falso. Então, ele segue. Seguindo, ele vai voltar o cursor para a posição inicial do LCD e escrever novo valor. E aí parou. Aliás, desculpe, parou não. Ele vem, volta para o loop e fica aguardando você digitar novamente. Mas se você digitar, ele vai sobrescrever os valores anteriores. Então, vamos ver de novo aqui a execução. Deixa eu ver se dá para... Pronto, assim dá certo.
Valor armazenado, ele leu no setup. Aí no meu exemplo foi 1, 4, aí digamos que agora 5, 8. Novo valor. Esse valor está armazenado agora na EPROM. Se eu voltar a digitar novamente, ó, ele está seguindo o loop. Ele escreveu o novo valor, fechou a chave aqui do loop, então ele voltou, já voltou o cursor para essa posição 01, essa daqui, onde se encontra o 1. E agora ele está nessa parte aqui. Nesse momento da simulação, ele está nessa parte, aguardando eu digitar um novo valor. Então, eu vou digitar agora o 8. O 8 deve sobrescrever o 1. Sobrescreveu. Ele está aguardando agora mais 3 valores para poder escrever na EPROM. 5, 6, 9. Escreveu. Então, caso fosse um circuito real, eu poderia desligar, que quando eu ligasse novamente, apliquei um reset aqui. Pronto, deu certo. Quando eu ligasse novamente, ele ia mostrar o valor armazenado. Então, um programa simples que utiliza aqui as duas funções mais básicas da E2 Prom.